pela... O Adilson, irmãos, eu conheço o Adilson há 35 anos. Eu acho que ele nasceu de bigode. Eu nunca vi o Adilson sem bigode. Nunca, o Gabriel está falando que ele nunca viu também. A gente é parceiro faz muito tempo. Isso é bom demais, gente. Sabe que ter história é uma bênção para nós, né? E eu tenho uma história com esse irmão aqui, que coisa boa. Eu peguei o microfone porque eu preciso falar para você que domingo que vem, no culto de Santa Ceia, nós vamos fazer a celebração de Natal das crianças. Não posso esquecer de dizer, tá certo? Então, papai, ajuda a sua criança, viu? Para ela se preparar, para poder estar aqui na hora certa. E nós vamos fazer a celebração das crianças no culto de Santa Ceia. É uma participação curta, portanto, dá para fazer no culto de Santa Ceia. Vai ser domingo que vem na Santa Ceia, tá bom? Ótimo. Josué 24, versículos 14 e 15. Estão comigo, sim ou não? Você que está em casa também, ligue sua Bíblia aí, ou abra sua Bíblia, diz o texto sagrado: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade, joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Pode dizer amém? Posso ouvir um amém? Vamos juntos esse último versículo. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Mais uma vez, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém. Pai, muito obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz, que penetra, Senhor, além do que a gente entende e discerne. Divide alma e espírito, não há criatura que por ela não seja revelada. Muito obrigado, Senhor, que ela possa seguir falando conosco. O Senhor já tem falado conosco através dos louvores, das orações, dos contatos com irmãos. Agora pedimos que o Senhor fale conosco através da meditação na tua palavra. Nos ajude nisso, em nome de Jesus, amém. Esse capítulo 24 encerra o ministério de Josué, que foi muito profícuo, muito produtivo. Josué, que desde o capítulo 13 de Números foi lá um dos líderes destacados para investigar a terra dos cananeus, de cada tribo destacou-se um líder. Deus orientou Moisés a fazer isso, e Josué, que na realidade o nome dele é Oséias, mas Moisés chamava ele de Josué, e fez com que Josué se tornasse uma liderança importante, um nome bastante conhecido e proclamado e sempre lembrado por nós. E o capítulo inteiro do qual a gente leu esses dois versículos, ele resgata o memorial de como Deus operou na vida daquele povo. O texto conta a história desde o pai Abraão, que vivia lá com os seus, em Ur dos Caldeus, Terá, e vivia além do Eufrates. A correspondência é justamente essa. Quando Josué fala, se vocês querem adorar os deuses além do Eufrates, é o Deus da casa de Abraão, e eles viviam naqueles contextos. Foi dentro daquele contexto de idolatria que Deus chamou Abraão, e ainda fala que Deus tirou Abraão daquela idolatria e concedeu a Abraão descendentes. A mulher estéril, já avançada em dias, mas segundo a misericórdia de Deus, Abraão se tornou o pai de uma grande nação. E dos descendentes de Abraão nós temos, por exemplo, Esaú, o pai dos edomitas, que habitavam as regiões do Monte Seir, e temos os próprios israelitas, descendentes de Jacó, ou de Israel, que se transformou nessa nação poderosa, e até hoje é uma nação extremamente poderosa, embora todas as perseguições que sofreu ao longo de toda a história. Os judeus sofreram bastante. A nação de Israel foi
depois de exterminada ao longo de toda a história aí, ela voltou a ser nação mesmo em 47, 48, e se tornou, depois desse período, mais poderosa ainda, né? Nós vemos a presença de judeus em todas as grandes frentes, inteligências, tecnologias, saberes os mais variados. A gente percebe isso, poder bélico, né? Um poder, uma nação extremamente poderosa do ponto de vista bélico, né? De armas e guerras e tudo mais. Agora, algumas pessoas advogam que Deus, então, ele roubou a terra do povo, né? Porque, afinal de contas, liberou o povo do Egito e vai lá para roubar a terra alheia. Não, se a gente resgatar a história, a gente vai perceber que Abraão havia comprado essas terras. Então, eram terras que mais tarde foram povoadas, mas que antes disso, Abraão já tinha comprado boa parte dessas terras, né? Então, na realidade, o povo de Deus, depois do cativeiro de 400 anos, eles estão voltando para o que era seu. A origem abrâmica, né, onde Deus disse, eu te darei uma terra, né, vai para uma terra que eu vou te mostrar, é justamente essa terra que ele compra. Então, e para retomar essa terra, muitas batalhas foram empreendidas aí, e por fim a gente tem esse assentamento judaico nessas terras de Canaã. Nesse momento aqui, em que Josué se encontra, ele já está no seu descanso, já está com bastante idade, estão assentados em seu lugar, e ele adverte aos seus ouvintes liderados, a respeito de escolhas que eles têm que fazer. Ou vocês vão adorar os deuses do Eufrates, de onde Abraão saiu, ou vocês vão adorar os deuses de onde vocês saíram depois de 400 anos, os deuses do Egito, ou os deuses desta terra de Canaã, ou vocês adorarão o Senhor que livrou vocês de todas essas histórias anteriores. Vocês decidem. Mas ele deixa claro, como a gente repetiu aqui, né, que ele e a sua família serviriam ao Senhor. Bom, diante desse texto que a gente conhece e sabe e leu a respeito, eu queria tirar algumas lições extremamente práticas para nós, que tem a ver com essas realidades aqui, de Josué de modo geral. A primeira delas é, por que a gente prega sempre as mesmas coisas? Por que a gente fala sempre do mesmo? Porque a Bíblia, ela é uma repetição constante. Porque a Bíblia, é da natureza da Bíblia resgatar a memória de quem nós éramos e de como Deus nos resgatou e como nós devemos viver para a sua glória. A gente fala geralmente aqui o seguinte: não existe novidade na Bíblia, são velhas verdades que transformam vidas velhas em vidas novas, pelo poder desta velha verdade. Então, esse é o Evangelho, e a gente então retoma sempre os mesmos assuntos, mas lembrando que é uma orientação de natureza, ou a natureza da orientação bíblica está aí. Deus sempre insistia em lembrar o seu povo das mesmas coisas. Se nós olharmos lá o Shema, que é o Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, quando ele diz: ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve o Senhor, entende o que ele diz e pratica a sua palavra. Em outras palavras, o que estava implicado nisso é: você ouve, você discerne, você pratica. O próprio Deuteronômio, que é um termo grego, significa segunda lei. Se a gente for para o original hebraico, ele é o termo devarim, que significa palavras que já foram ditas. E é sempre nessa dinâmica de relembrar quem vocês eram e o que Deus fez na história de vocês e para onde vocês devem caminhar. Então, lembra quem vocês eram. Lembra a quem vocês adoravam. Lembrem-se onde vocês moravam. Lembrem-se a quem vocês serviam.
lembrem-se como era a casa de vocês, lembrem-se as conversas de vocês, lembrem-se dos projetos pessoais de vocês, lembrem-se no que se baseava a suposta alegria de vocês. Todos nós estávamos longe de Deus e sem paz, sem esperança, sem segurança eterna, mas Ele nos deu vida quando essa palavra nos alcançou, quando nós estávamos, como diz Paulo, mortos em delitos e pecados. É a mesma conversa de sempre, e Deus faz isso propositadamente. A novidade não faz parte do Evangelho. É a novidade de vida que faz parte do Evangelho. Nós estamos nas trevas, estamos na luz. Agora não existe invencionices. Que um anjo revelou não sei o quê, e uma novidade. Agora Deus está fazendo assim. Não, está escrito. Não que Deus não use pessoas para falar profecias, não é isso que eu quero dizer, mas existe aqui um cerne de onde viemos, para onde vamos, onde estamos. E Paulo ainda diz o seguinte para nós, quando ele escreve aos Filipenses: alegrem-se no Senhor. Veja só, escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Quando a sua mãe diz insistentemente: não vai, não vai, não vai, não vai, não faça, não faça, não faça, volte, 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 você fala: pelo amor de Deus, de novo, volte, volte, isso é uma segurança para você. Ela está sendo bíblica. Ela está mostrando para você um caminho que vai dar errado. A minha mãe não está mais comigo, infelizmente, ela partiu para o Senhor em 2017, mas quando eu era adolescente, Jesus, minha mãe tinha muita paciência. E ela recorrentemente dizia: isso vai dar errado se você fizer desse jeito. E eu, teimoso como era, muitas vezes ia pelo caminho que ela não orientou, e adivinhem, batata, deu errado. Então, a gente percebe que Deus faz a mesma coisa conosco. Ele orienta a gente sempre. Presta atenção. Lembra do texto. Lembra de onde você veio. Lembra o que te aconteceu. Lembra quem eu sou. Lembra quem você é. Presta atenção. Por isso a Bíblia fala: não esqueçam dessas coisas. Não é fastioso para mim lhes escrever isso. E é também uma segurança para vocês, Paulo adverte. E Deus, através de Josué, está dizendo também o seguinte: vocês sempre terão diante de si decisões. É isso que ele coloca aqui. Vocês vão se decidir. O que vocês querem fazer? Ter aquela memória, né, aquele saudosismo dos deuses lá de trás, de onde veio Abraão, ou o saudosismo egípcio, ou as novidades do seu entorno de atualmente, ou vocês vão servir ao Senhor. Decisões. E a primeira decisão é: vocês vão fazer o que da vida de vocês? Vocês já conhecem o caminho. Vocês conhecem o que Deus estabeleceu para vocês, o Deuteronômio, a repetição da lei, vocês conhecem. E o que vocês pretendem fazer? Meus irmãos, por que isso? Porque nós sempre seremos tentados a sair desse caminho e voltar-se para os caminhos antigos, ou criar para nós caminhos alternativos, os quais Deus não desenhou para nós. Muita gente faz isso. Muita gente se acha grande empreendedor e fala: não, agora eu vou fazer isso aqui, porque cansei de ser pobre. Eu já ouvi essas conversas. Então eu vou empreender, eu vou ficar rico e etc. Deixa eu falar uma coisa para você, com muito temor, muita responsabilidade: nem todo mundo nasceu para ser rico. Tem gente que vai bater cartão para o resto da vida. Então, a propaganda que o mundo faz, ela geralmente é enganosa. Geralmente é enganosa.
Não são todos que nasceram para terem grandes fortunas, especialmente porque muitos dos que têm muitas fortunas se perdem através das suas fortunas. Paulo adverte isso também quando ele escreve a Timóteo, porque tem gente que deixa de atuar na igreja, deixa de se envolver com o ministério ou com as atividades cristãs de modo geral, e começam a aventurar num caminho que vai dar em nada, e isso faz com que a fé de muitos esfrie e até se desvie. E sempre nós vamos ter diante de nós opções de ficar numa letargia. E essa letargia, o que seria? Seria você ficar em casa assistindo televisão o dia todo, ou passeando, ou vendo uma vida, com todo respeito estou falando isso, porque você e eu fazemos as nossas vidas o que nós quisermos. A minha orientação aqui é pautada nas Escrituras. Deus não nos chamou para sermos vagabundos espirituais. Deus nos chamou para que a gente tenha atividade. Atividade no sentido de edificarmos uns aos outros. Você gasta muito tempo com você mesmo, você está pecando. Você pensa só em si mesmo, você está em pecado. Não é que você vai desviado da igreja, tem confiança, não, nada disso, mas a palavra de Deus diz isso para nós. Nós vivemos em comunidade, e precisamos prestar atenção no nosso entorno. Porque nós não nascemos de novo para ficar engordando espiritualmente, e simplesmente retendo. Já viu um lago que só entra água e não sai? Ele apodrece suas águas. As águas não, os peixes morrem. É necessário entrar e sair, é necessário que haja um fluxo. A vida de Deus em nós tem que ser distribuída, abençoadora de outras pessoas. A proposta do mundo é diferente, é que você tem que dar certo. Você que tem que viajar, você que tem que comprar isso, você que tem que comprar aquilo, você que tem que fazer essas coisas. Você não. A Bíblia fala de nós. Quando Paulo escreve suas cartas, ele escreve cartas pastorais específicas para as pessoas, de Timóteo e Tito. As demais cartas são todas para comunidades, para igrejas. Então, meus irmãos, a gente precisa prestar atenção nisso, porque sempre teremos diante de nós decisões sérias, opções sérias. O que nós vamos fazer com o dinheiro que a gente tem? O que a gente deve fazer com as capacidades que nós temos? O que nós devemos fazer se nós prosperamos nisso e naquilo? Isso é só para nós ou é para que o reino seja abençoado? E Deus tem as suas razões para não nos deixar prosperar em algumas coisas, porque tem gente que também já falou comigo, eu acho que Deus está contra mim, porque todas as portas se fecham. Olha, pastor, estou quase indo naquela igreja lá fazer o descarrego, porque está difícil. Deus, muitas vezes, irmãos, está livrando você de um mal maior, porque Ele é que escreve a nossa história. O Senhor tem um projeto especial para a sua vida. Não é assim. Não é de qualquer jeito. E não só isso, até os jovens, né? Eu estou falando meio que parece para a meia idade assim, mas os jovens mesmo também. Às vezes quer tanto entrar numa universidade, é lá. Será que é lá mesmo? Fica encantado com a USP, fica encantado para estudar fora, fica encantado com isso, com aquilo. Será que Deus tem esse projeto? Muita gente vai e não volta. Primeiro porque não se preparou antes de ir, e não se preparou vestibular, né? Não é nesse sentido. Não se preparou espiritualmente até. Se preparou para encarar algumas conversas que você nunca ouviu, que só vai ouvir lá. Então, Deus, graças ao seu nome, fecha algumas portas, por causa da sua misericórdia. Mas nós sempre teremos decisões diante de nós. Namorar determinada pessoa, e olha, isso não é profecia, para você namorar ou deixar de namorar, tá? Mas só uma orientaçãozinha básica. Tem gente que não tem nada a ver com você, e você está lá insistindo. É Deus que está falando, sai daí. Vai ser um problema para a sua vida isso. Insiste, casa,
e depois corre nós lá para orar, expulsar demônio, fazer cura interior. Brincadeiras à parte. Percebe, irmãos? Sempre temos decisões. E por que que a Bíblia é repetitiva? Porque vocês sabem de onde vocês saíram. Vocês sabem o que Deus já fez na vida de vocês. Vocês sabem como era a casa de vocês. Vocês sabem como eram as conversas que vocês tinham. Vocês sabem das supostas alegrias que alimentavam o coração de vocês. Portanto, vocês têm essa comparação com o que aconteceu com vocês depois de Deus na vossa história. Então, não há caminho mais excelente, não há observação ou orientação melhor do que se pautar no conselho das Escrituras para viver em paz. Nosso coração é enganoso, nosso coração é mesquinho, nosso coração sempre quer ir para lá, e Deus está sempre chamando a gente para cá. E então, tomemos cuidado com isso, meus irmãos. Então a gente precisa sempre lembrar que a palavra de Deus é nosso guia, e essa palavra deve calar fundo dentro de nós. E eu lembro do Salmo 107, versículo 20, que diz que Deus envia a sua palavra, cura o seu povo e livra o povo do que lhes é mortal. Envia a sua palavra, cura o povo e lhes livra da morte. Enfim, mais uma segunda observação que eu quero trazer para vocês aqui, para todos nós, é que nós precisamos manter nossa confiança em Deus. Josué e Caleb são homens com uma visão diferente, que têm um espírito diferente. Números capítulo 14, versículo 24 diz isso. Um espírito diferente, né? Tem uma postura diferente. Deus havia falado a Moisés para separar jovens líderes, como eu citei anteriormente, e de todas as tribos lá tem um líder. Para quê? Para observar aquela terra, que eles vão entrar naquela terra, mas eles vão primeiro dar uma sondada na terra, né? E o Josué chamava-se Oséias, mas Moisés o apelidou de Josué e ficou assim. Era da tribo de Efraim, enquanto o Caleb era da tribo de Judá. Depois de observado a terra, depois de visto tudo, enquanto todos os demais espias ficaram impressionados com tudo o que havia, né, do bom e do melhor. Escol, por exemplo, é um termo que se usava, que significa cacho, porque a Bíblia registra que alguns cachos de uva eram transportados por varas, por 2 homens, para vocês terem uma ideia da quantidade da prosperidade daquela terra. E então havia, fartura em todo canto, porém, alguns deles diziam que era impossível entrar naquela terra. Por quê? Porque ali era uma terra que tinha também os descendentes de Anak, que eram gigantes, homens muito altos. Seu tamanho e força eram imbatíveis, e por isso eles ficaram amedrontados. Mas Josué e Caleb, que tinham um espírito diferente, disseram o seguinte: espera aí, gente, porque essa conversa de que não dá, olha, é tudo muito bonito, tudo muito bom, a terra é boa, existe muita prosperidade, os rios, o que o campo produz, e as uvas, e etc, etc, porém, esses homens gigantes vão fazer de nós gafanhotos, pisar na gente, assim como eles pisam as uvas, e já era. Josué e Caleb bateram na mesa e falaram: espera aí, que história é essa? Deus falou para a gente que a gente entra nessa terra. E não só isso, Ele vai conosco. A postura dos dois era diferente. Então, o que a gente percebe é que existe por parte dos israelitas um medo, especialmente também porque aqueles israelitas não eram de natureza bélica, eles não eram guerreiros em essência. Embora Moisés tenha feito um censo, no capítulo 1 de Números, e destacado lá mais de 60 mil homens aptos para a guerra acima dos 20 anos, na sua expressiva maioria, eles não eram de natureza bélica, eles não eram guerreiros, e havia um medo então.
O que a gente percebe é que haviam entre eles padeiros, cozinheiros, artesãos, agricultores, pecuaristas, músicos, costureiros e etc. Alguns com habilidades de guerra, mas no todo, no geral, eles não eram guerreiros. E aí você cria um medo, porque você vê a prosperidade da terra e você vê que existem gigantes, e aí então eles ficam amedrontados. Meus irmãos, como isso é emblemático para nós, porque também nós, de repente, podemos olhar algumas situações e olhar para ela e dizer: meu Deus, eu não nasci para isso. Eu não tenho vocação para isso. Eu não tenho habilidade, não tenho condição, não tenho recurso, as circunstâncias são desfavoráveis. Há coisas, meus irmãos, que não é exatamente aquilo que esperávamos, mas essas coisas, muitas delas, são coisas que Deus coloca no nosso caminho. Não tenho condição, não tenho perfil, mas se Deus está nesse negócio, Ele vai fazer por onde você ter condição e ter perfil para realizar a obra dele. O Evangelho é assim, simples e difícil. Não está dado. A gente sabe que a gente vai para o céu, posso ouvir um amém? Mas até lá, Deus vai trabalhar na sua vida e na minha, de diversas formas. Vai colocar situações que você fala: não tem nada a ver comigo isso. Eu não preciso ajudar essa pessoa. Nasceu colada em mim. E etc. Mas essa situação não é para mim. Mas isso não sei o quê. Mas aquilo outro não sei o que lá. Se Deus colocou no seu caminho, você se prepara, porque Ele vai com você nessa conversa. Ele vai estar junto. Ele vai fazer com que você seja um bom administrador. Ele vai fazer com que você seja um bom cuidador. Ele vai fazer com que você tenha condição de granjear fundos. Ele vai fazer com que você tenha uma visão mais ampla da limitação que você tem de si mesmo. Não é porque você é bom, é porque Deus tem propósitos, tem projetos, e Ele conta com aqueles que são menores muitas vezes. Aqueles que se veem em situações assim, os menos prováveis, como foi Gideão, mas todo mundo é maior que eu da minha tribo, mas Deus escolheu você. E não é só isso, desde o começo Deus está preparando esse povo para essa realidade. Desde o começo Ele está vendo aquela situação, desde o começo Ele está engendrando, criando, formando, estabelecendo um caráter, mostrando uma realidade que o povo desconhece de si mesmo, para que aquele povo assuma aquela posição. Portanto, Deus está com você, Deus está comigo, Deus cuidou de mim, Deus cuidou de você, colocou em você, colocou em mim um espírito diferente, e todas as circunstâncias podem parecer complexas, difíceis, intransponíveis, etc., mas se Ele está conosco, nós somos maioria. E se Ele disse para Josué, vai, Josué vai, e as coisas acontecem. Existe um registro muito importante que a gente tem que mostrar aqui, que Deus falou para Josué o seguinte: somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. A boa sucessão, ou o bom projeto, o bom negócio é pautado na orientação das Escrituras. Não deixe de falar do livro desta lei e de meditar neste livro de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que te mandei? Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Esse é um texto clássico, né?
Mas isso aqui não é autoajuda não, irmãos, é ajuda do alto. Quando você não sabe o que fazer e foi Deus que colocou você naquela situação, Ele abre a porta. Ele pega você pelo cangote, muitas vezes está lá no cantinho enfiado, não, manda outro, vem cá, seu Jonas, e vai fazer o que eu estou falando. Deus faz muitas vezes essas coisas. O que fazer diante disso? Alguém pode olhar para si mesmo e se sentir um incompetente, um limitado, um sem recursos, despreparado, à margem do que muita gente espera, porque você e eu sabemos que muitos que olham para nós, às vezes nos julgam. Mas este daí é muito novo, é muito velho, não consegue, etc. O que fazer quando nós temos todas essas possíveis indisposições? Devemos resgatar a memória da nossa história com Deus. E se você tem mais de um mês de crente, você sabe do que eu estou falando. Deus já falou alguma coisa com você, Deus já despertou coisas no seu coração. O que Deus coloca diante de nós para fazer, Ele já sabe disso, conhece o final da história. Deus não toma susto com nada. Imagina comigo, Deus, meu Deus, eu não sabia disso. Deus não se assusta com nada. Os inimigos ficam lá, se cortando, esbravejando, e Deus ri. Deus faz festa no céu. E quando Elias diz, responde-nos com fogo, ele manda o fogo e aquilo tudo se consome, porque o nosso Deus responde oração. Então, meus irmãos, o que Deus coloca diante de nós para fazer, Ele já conhece o final. Nós não podemos nos esquecer das Escrituras. O nome da nossa igreja é Igreja, uma vez falaram Igreja Batista, o Sérgio falou, não, Batista não, é Igreja Bíblica, Evangélica da Comunhão. Nada contra os irmãos batistas, são nossos queridos, preciosíssimos, fizeram muito por nós e têm feito. Ali está o Gregory, meu aluno ali da Teológica, seja bem-vindo. Batistas, não, bíblicos, nesse sentido. Porque a gente pensa o seguinte, que a nossa orientação, ela nasce das Escrituras, para tudo. E a gente tem que sempre lembrar dos textos, e rememorar os textos, e voltar aos textos, e lembrar, por exemplo, o que Paulo escreveu aos Coríntios, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, influentes. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada aquelas que são, para que ninguém se vanglorie diante disso. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isso é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Nós somos menores, pequenos, nos sentimos muitas vezes, pouco influentes, nos sentimos muitas vezes, incompetentes, nos sentimos muitas vezes, mas nós não representamos a nós mesmos, nós representamos o reino de Deus. Ele nos chamou para algumas tarefas, e é em nome dele que nós vamos. Como Davi disse diante de Golias, tu vens a mim com espada e lança, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você tem confrontado. Não era um confronto com Israel, era um confronto com o Deus Todo-Poderoso. A pequenez de Davi, as suas limitações, seu talvez 15, 17 anos, aquele menino sardento, que estava lá com seu estilingue, olhando para aquele homem de 2 metros e tanto de altura, com as suas lanças e todo cheio de proteção, Deus usou o improvável para pôr abaixo o mais possível, porque
Ele que opera. Pense na sua história, pense na sua vida, não desista, o Senhor é contigo. Nossa história, meus irmãos, não é escrita ao acaso, como cantavam aquela banda que eu tenho pouca simpatia por ela, os Titãs, quando dizia: o acaso vai te proteger quando você andar distraído. Eu não acredito em acaso. A Bíblia diz: meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido nas profundezas da terra, como que nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Salmo 139, 15 e 16. E olha só o que Jeremias disse, Deus dizendo para ele: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi, antes que vieste ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta às nações. Não existe acaso na sua vida. Existe um projeto de Deus. Existe uma história que está sendo escrita. Josué e Caleb não vão com a maioria. A maioria diz: não dá, não é possível, isso não existe, essa possibilidade descarta. Antes eles se comprometem com Deus. Diante das tarefas, eles não se acomodam. As circunstâncias são difíceis, mas eles se apoiam no que Deus lhes disse. O território é inimigo, por isso eles não descansam. Antes estão sempre em guarda. E o que a gente percebe é que nós, muitas vezes, podemos nos conformar com o nosso entorno. Podemos simplesmente dizer: é assim mesmo, sempre foi, não dá para mexer, etc, etc. Meus irmãos, se Deus nos chama para projetos, para propósitos, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos nos juntar a Ele nesse projeto. Nós precisamos nos aliançar a Ele, nos aliar a Ele nesse projeto, porque Ele está conosco. Se é de Deus essa fala, se o Senhor tem esse propósito, se Ele nos chamou para uma realidade, nós temos que sair dessa realidade e entrar em outra. Sair daquela situação primeira e entrar na realidade de Deus. Sabe? Algumas pessoas podem dizer o seguinte: mas aqui está tão esquisito, tudo aos avessos, matematicamente é impossível, é improvável, mas nós precisamos confiar na palavra de Deus. Nós precisamos nos manter fiéis a essa palavra. Nós precisamos lutar, não nos acomodar, mas lutar para os propósitos de Deus, para o projeto que Deus tem. E mais, Josué não é um romântico. Porque tem gente que é romântica. Em que sentido? A pessoa simplesmente entende o seguinte: Deus falou que vai dar a terra, então vamos esperar aqui, porque os anjos do céu vão descer e vão guerrear, e daqui a pouco a gente entra lá com alaridos angelical. Paraná, paraná, que entre os israelitas na terra prometida. Não. Ele não é romântico nesse sentido. Josué não é romântico. Ele entende que Deus lhes deu a terra, mas, ao mesmo tempo, ele faz sua parte no projeto, no processo de conquista. Mantendo a fé na palavra de Deus: lhes darei essa terra por herança. Nós estamos em processos, de repente, de sair daqui, de ir para um outro lugar, se Deus quiser. Nossa igreja está passando por um processo assim. Mantenha esse espírito de Josué com você. Amém? Deus tem um projeto, e a gente tem que estar com Deus nesse projeto, discernindo a vontade dEle, orando bastante sobre todas essas coisas, e discernindo o que Ele tem para nós. E por fim, para a gente ir embora e daqui meia hora esquecer tudo que foi dito nessa manhã. Espero que não, né? Anota no caderninho. A Adriana está rindo ali, porque ela é da época que a gente anotava a pregação. Você lembra, Adriana? A Vilma também, de vez em quando, eu a vejo anotando. Os mais assim, os que tem ali atrás também, a Rose. Estou ruim de óculos, viu, Rose? Preciso mudar. Os antigos,
aqueles que têm um pouco mais de 25, assim. Anotávamos todas as pregações, então não esquece disso. Por fim, nós somos chamados para servir a Deus somente. A gente leu o texto, versículos 14 e 15. Temam o Senhor, sirvam-no com integridade e fidelidade, joguem fora os deuses, né? Josué começa a dar essas instruções, e vocês têm que decidir se vocês vão servir os deuses além do Eufrates, se vão servir os deuses do Egito, se vão servir os deuses aqui de Canaã, ou se vocês vão servir o Senhor nosso Deus. E ele diz: mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eles eram descendentes de Abraão, que saiu lá do Eufrates, adoravam aquelas realidades. Qual a advertência de Josué aqui, né? Josué está dizendo o seguinte: o nosso entorno sempre será comprometido. Onde quer que você esteja, a sociedade é mal. Os homens são egoístas. Os homens brigam por espaço. Os homens querem recursos, querem dinheiro. Os homens matam à toa, né? O entorno é ruim. Os crentes têm que fazer diferença. Espero que estejam fazendo. A gente vê pouco, né? Mas enfim, nosso entorno é mau. Sempre haverá possibilidade de você comprometer o coração e migrar o objeto da sua adoração, que é o Senhor, para outras divindades. Sempre haverá. Você pode não acender vela, você pode não ir para determinados lugares, você pode não fazer peregrinação, mas dentro, a gente está cuidado do coração, porque às vezes nós desenvolvemos dentro de nós ídolos. Às vezes o dinheiro é um ídolo. Às vezes determinadas vontades é um ídolo. Pecados secretos são ídolos. Nós precisamos nos livrar disso. Josué diz para eles: joguem fora os seus ídolos. Nosso entorno é comprometido. Mas nós precisamos lembrar de que, embora estejamos em território inimigo, lá e acolá sempre haverá possibilidade do pecado. Então, desde já, nós precisamos nos comprometer, nos decidir com essa realidade de servir ao Senhor, custe o que custar. Porque se não houver essa aliança feita no coração, a gente cai. A gente vai ser mais um. Infelizmente, há relatos de missionários que vão para a missão. Passa um ano, 2, existe meio que um descaso por parte de quem envia, quando alguém envia, e de repente a pessoa vai se envolvendo com o lugar e perdendo a essência da missão e vai se tornando mais um naquele povo que deveria ser alcançado. Aquilo o absorveu e deixou de ter a função de missionário. Esses relatos são muitos. Muitos de nós vamos prosperar dentro de novas realidades. Muitos de nós vamos ter diversas experiências diferentes dentro de novas realidades. Muitos de nós vamos passar por isso, por aquilo outro, problemas sérios e etc. Mas o que nós não podemos é mudar a nossa identidade. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ah, mas seu filho, ah, mas sua filha, ah, mas seu marido, ah, mas sua mulher, eu vou servir a Deus. As pessoas são responsáveis, cada um de nós é responsável pela sua cabeça. Quando Deus diz, no Novo Testamento, através de Pedro, nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação escolhida, nação santa, povo escolhido, propriedade do Senhor, essa questão de ser sacerdócio real, nós, cada um de nós é sacerdote, responsável pela sua própria oferta no altar de Deus. Entra no céu o indivíduo, olhando nos olhos de Jesus, não é a família. Nós temos que cuidar da nossa casa, orientar os nossos filhos, orientar o nosso entorno, mas cada um de nós há de prestar conta naquele dia. Por isso, meus irmãos, nós não podemos mudar de identidade, a nossa militância continua, porque embora as tentações do nosso entorno
nós e a nossa casa decidimos servir ao Senhor. Posso ouvir um amém? Decidimos servir ao Senhor. O mundo no nosso entorno pode nos pregar qualquer coisa, qualquer ideologia, qualquer desventura, qualquer maluquice, mas os princípios da palavra de Deus seguem sendo a nossa regra de fé e prática. E como diz aquele velho corinho, atrás não volto de jeito nenhum. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, para a glória do Senhor.